E hoje nós iremos conhecer a história de Ana, a mãe do profeta Samuel. E se vocês já estão interessados no assunto, foco na palavra. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal No Caminho da Paz em Cristo. E hoje nós vamos nos emocionar e aprender muito com Ana, a mãe do profeta Samuel. Temos acesso à sua história no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. A palavra de Deus nos relata que Ana era uma mulher estéril e que ela sofria muito em razão da sua situação. Ana era casada com um homem chamado Eucana, um homem obediente ao Senhor, um homem temente ao Deus de Israel, que todos os anos ia até Siló para sacrificar e adorar ao Senhor. Eucana tinha uma segunda esposa chamada Penina. Penina era uma mulher fértil e gerava a ele muitos filhos e filhas, ao contrário de Ana. Penina, por saber da condição de Ana, a provocava, a humilhava, estava sempre lançando sobre ela a sua situação de não poder gerar filhos ao esposo amado. Então nós podemos imaginar que situação de conflito, que situação perturbadora tomava conta daquela casa. Todos os anos, quando Eucana ia com a sua família a Siló sacrificar ao Senhor, ele dava porções à sua esposa Penina e aos seus filhos e filhas. Porém, a Ana ele dava uma porção excelente, a melhor porção, porque ele a amava. E talvez em razão disso, Penina fosse tão cruel com Ana, lhe trazendo tanto sofrimento e perturbação. As provocações de Penina eram tão dolorosas que fazia com que Ana chorasse, se entristecesse muito, e ela não comia e tinha o seu coração muito entristecido em razão de todas essas provocações. E o seu marido um dia lhe disse: Ana, por que você não come? Por que o seu coração está tão triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E depois que eles fizeram a refeição, Ana vai até o templo do Senhor para adorar ao Senhor. E ali, naquele momento, ela rasga o seu coração ao Senhor. Ela se prostra diante do Deus de Israel e fala a ele todo o pesar que está na sua alma. E ela ora, e o livro santo nos revela que ela chora muito, ela chora abundantemente, ela coloca a sua dor e o seu pesar diante do Deus de Israel e clama a ele por um filho. Ana era uma mulher que estava com a sua alma amargurada. E ela ora ao Senhor e faz um voto com o Senhor. E ela diz: Ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Enquanto Ana orava e proferia essas palavras ao Senhor, o sacerdote Eli a observava, e ele percebia que a sua boca, os seus lábios se moviam, porém nenhum som saía de sua boca. E o profeta Eli chega até Ana e diz: Até quando estarás sob o efeito de vinho? E ela diz: Não, meu senhor, eu não estou sob o efeito de vinho, eu não estou embriagada, nem com vinho, nem com bebida forte, mas eu sou uma mulher de espírito amargurado, estou me derramando diante do meu Senhor. Ana ainda diz ao sacerdote Eli que não é filha de Belial. E ela ainda diz a ele que durante todo o tempo da sua oração, ela estava fazendo uma queixa ao Senhor e relatando a ele toda a sua angústia. E o profeta Eli lhe diz: Vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição
que lhe fizestes. E ela disse: que a tua serva ache graça à tua vista. Assim a mulher tomou o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não estava triste. Nós vemos, após a oração fervorosa e sincera de Ana, uma nova Ana. E quando ela conversa com o sacerdote Eli e ouve dele que o Senhor te conceda a tua petição, ela sai daquele lugar com a certeza de que o Senhor a ouviu. O livro santo nos relata que ela e o seu esposo retornam para casa e que naquele dia o seu esposo a conheceu e que o Senhor se lembrou de Ana. O Senhor ouviu sua oração e lhe concedeu aquilo que ela pediu. Olha que coisa mais maravilhosa! Ana finalmente pôde engravidar. Ela pôde gerar um filho, porque o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, ouviu o seu clamor. E depois que Ana concebeu, chegou o tempo de ela dar à luz. E ela chamou o seu filho de Samuel, dizendo: porque eu o pedi ao Senhor. E Eucana, como de costume, todos os anos ia até Siló para adorar e a sacrificar ao Senhor. E Ana lhe diz que naquele ano não iria, que ela ficaria e amamentaria o seu bebê. E que quando ele fosse desmamado, ela iria com ele até Siló e lá deixaria o filho deles, porque ela ia cumprir aquilo que ela prometeu ao Senhor. Ana é uma mulher de coragem e de muita fé. O filho tão desejado, tão esperado, tão pedido, finalmente estava nos seus braços e ela ia cumprir aquilo que havia prometido ao Senhor. E Eucana não ficou contra sua esposa Ana. Ele lhe disse: faz o que te parecer bem. Espera até que o tenha desmamado. Somente o Senhor estabeleça a sua palavra. Assim a mulher ficou e amamentou seu filho até que o desmamou. E aqui começa o ato de coragem, de fé e de amor ao Senhor. Depois que o pequeno Samuel foi desmamado, Ana pega o seu filho, vai até Siló com a sua família e o entrega no templo do Senhor, como ela havia dito que faria. É muito forte e muito emocionante ver a coragem e a fé dessa mulher. Ela entregou o pequeno Samuel ao sacerdote Eli para que ele ali crescesse, servindo ao Senhor. Deus deu o seu filho tão amado a ela e ela o devolve, o entrega ao Senhor para que o menino cresça na presença do Senhor, servindo ao Deus de Israel. Quando Ana está diante do sacerdote Eli, ela diz a ele: ó meu Senhor, como vive a tua alma? Meu Senhor, sou eu a mulher que aqui se pôs de pé diante de ti, orando ao Senhor. Por esta criança eu orei, e o Senhor me concedeu a minha petição, que a ele eu fiz. Portanto, eu também o emprestei ao Senhor. Enquanto viver, ele será emprestado ao Senhor. E ali ele adorou ao Senhor. Todos os anos, Ana ia com seu marido e toda a família a Siló sacrificar e adorar ao Senhor. E quando ela ia, ela levava uma túnica para o pequeno Samuel, que crescia na presença do Deus Todo-Poderoso. E o sacerdote Eli abençoa Ana e o seu esposo Eucana, dizendo: que o Senhor te dê semente desta mulher pelo empréstimo que é emprestado ao Senhor. E eles seguiram para sua própria casa, e o Senhor visitou Ana, de modo que ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E nós, em 1 Samuel, capítulo 2, podemos acompanhar a linda oração de agradecimento de Ana ao Senhor nosso Deus.
Meu coração exulta no Senhor. Meu chifre é exaltado no Senhor. Minha boca é ampliada sobre os meus inimigos, porque eu exulto na tua salvação. Não há nenhum santo como o Senhor, pois não há nenhum além de ti. Tampouco há uma rocha como o nosso Deus. Não falei mais com tamanha soberba, não deixeis que a arrogância saia da vossa boca, pois o Senhor é um Deus de conhecimento, e por ele as ações são medidas. Os arcos dos homens poderosos são quebrados, e os que são pisoteados são cingidos com vigor. Os que estavam fartos alugaram-se a si mesmos por pão, e os que estavam famintos cessaram, de modo que a estéril deu à luz 7, e aquela que tem muitos filhos é enfraquecida. O Senhor mata e faz viver, ele faz descer ao sepulcro e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, ele traz abaixo e exalta. Ele ergue o pobre do pó e levanta o mendigo do monte de estrume, para colocá-los entre os príncipes e fazê-los herdar o trono de glória. Pois os pilares da terra são do Senhor, e ele estabeleceu o mundo sobre eles. Ele guardará os pés dos seus santos, e os ímpios serão silenciados na escuridão, pois pela força nenhum homem prevalecerá. Os adversários do Senhor serão quebrados em pedaços. Do céu ele trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o chifre do seu ungido. Aprendemos com Ana, essa mulher preciosa, o poder da oração, o poder da perseverança, o poder da confiança no Senhor, o poder que uma oração de coração quebrantado tem. Aprendemos que o Senhor honra aqueles que confiam nele e aprendemos o quão importante é o amor e a fidelidade de nós para com o Senhor nosso Deus. Sejam todos cheios do Espírito Santo do Senhor. Recebam graça. Nos vemos num próximo vídeo e a paz esteja com todos.